Ivan Capso e nós vamos falar agora sobre a Disney, que parece que está com problemas financeiros, né? Bom, a Disney está com o mesmo problema que a maior parte das empresas de mídia tradicional. Sim, a Disney também é uma empresa de mídia tradicional, também tem jornais, tem ABC News, tem um monte de sites de notícias e coisa e tal, e nesse sentido está com problemas exatamente porque não tem mais a audiência que já teve um dia, né? Como a gente sabe, está havendo uma grande mudança na forma como as notícias são dadas no mundo, e todas essas grandes empresas de mídia estão tendo que mudar. A Disney fez isso, ela reduziu 6% de todo o pessoal dela da área de notícias, né, de jornais e coisa e tal, que é uma área muito grande na Disney. Vamos entender esse caso aqui, porque também você vê a Disney mudando a questão de enredos woke, né? Teve um caso aqui de uma série animada, Win or Lose, que não chegou no Brasil ainda, mas que tinha um personagem que seria transgênero e coisa e tal, e foi cortado da história. Ou seja, parece que a Disney está se adaptando aos novos tempos lá nos Estados Unidos, né? E com as duas coisas, é o que eu falo para vocês, as pessoas tendem a confundir isso, achar que essas grandes empresas estão perdendo público por causa da lacração, por causa do movimento woke, mas não é, são as duas coisas, né? Algumas pessoas deixaram de seguir por conta do movimento woke, é verdade, mas o grande problema que essas empresas têm é a mudança, como a forma como as pessoas consomem conteúdo na internet. Essa notícia foi sugerida por Daqui Pra Frente é Só Pra Trás, Minha Mulher Tem Ciúmes do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Disney anunciou o fechamento do site 538, né, que é um site especializado em política, fazia muita coisa de comentários sobre eleição, enquetes e coisa e tal. Era um site muito conhecido lá nos Estados Unidos. E também, além disso, né, a ABC News, a ABC é da Disney, tá? É uma das grandes redes de televisão lá nos Estados Unidos e pertence à Disney. E daí cortou também um monte de cargo lá, enfim, aqui ó. O site, a página, né, 538, foi fundada em 2008 e coisa e tal, ficou muito famosa, chegou a ser muito usada na época do Obama e coisa e tal, e passou por vários donos, teve vários donos, o New York Times, ESPN, e no final acabou com a ABC News, que é da Disney, né? E agora eles decidiram simplesmente fechar o site não vai existir mais. 538 é o nome do site, é um site de notícias, né? Uma espécie de Vice e outros sites dessa forma. Eu acho muito curioso sobre esses sites exatamente a visão de que eles surgiram competindo com a mídia tradicional, tiveram um período em que ganharam muito dinheiro, né? Bloomberg, o BuzzFeed, o 538, vários sites desses, Vice, todos eles cresceram muito uma época, tirando ouvintes da mídia tradicional, dos sites tradicionais, do New York Times, do Washington Post e coisa e tal, mas agora eles também estão morrendo. Por quê? O pessoal está indo direto para a rede social. Hoje em dia você comenta, quem está na crista da onda dessa história de comentário são as redes sociais. É o Twitter, é o Facebook, é o Instagram, é o YouTube. É aqui que o pessoal vem ver notícia de verdade, né? Acabou você tendo essa dissipação do público, né, nesses outros sites. E aí o que acontece? Esses sites como o 538, eles têm uma estrutura parecida com o Antagonista aqui no Brasil. O Antagonista também foi um caso desse. Um jornal que cresceu muito, né, um site que cresceu muito, tirando o público das redes tradicionais, mas que hoje em dia tem perdido o público, já foi vendido para um monte de gente aí. Não sei como é que eles estão financeiramente, teve que demitir um monte de gente, um monte de jornalistas importantes acabaram saindo do Antagonista, nem sei se ainda tem a equipe original deles lá, mas enfim, o ponto é esse tipo de site de notícia, que é como se fosse uma empresa de notícia da era da internet, mas com a estrutura da era centralizada, você tendo lá equipes de jornalistas e coisa e tal, várias editorias e uma estrutura hierárquica, isso meio que está acabando também em favor de um modelo ainda mais descentralizado, que é da internet, que é você ir no Twitter, pegar as informações no Twitter, no Facebook, aqui no YouTube, né? Isso acaba se aproximando muito mais do cliente final, do que quer o usuário final, né? Enfim, essas medidas da Disney aqui de demissão de pessoal, é o que eu falo para vocês, é inevitável. Todas essas empresas vão ter que diminuir muito de tamanho para continuar competitiva no mercado de cultura, no mercado de consumo de conteúdo.
Repara, a quantidade de gente que assiste YouTube. Eu praticamente só assisto YouTube, cara. Eu, sinceramente, de vez em quando eu vou lá na Apple TV Plus, que tem uns seriados que eu gosto lá. Netflix, eu tô pensando em cancelar minha Netflix, porque eu assino Netflix, mas já tem um tempo que eu não assisto nada na Netflix. Disney Plus, não assisto nada na Disney Plus, não assisto nada em nenhuma dessas redes aí de televisão, de streaming. A Apple TV tá com 2 seriados que eu gostei muito, que era o Silo e agora o Severance, né, o Ruptura. Os 2 são muito bons e coisa e tal. Vou até fazer depois vídeos lá no Tomate na Mão sobre eles e coisa e tal. Não tive tempo ainda, eu tô com coisa atrasada da época da viagem, né? Mas enfim, você acaba vendo muito YouTube. E para pensar, no momento que a economia hoje é uma economia da atenção, né? Você quer pegar a atenção das pessoas, quer que as pessoas prestem atenção naquilo que você está falando. E o que acontece é isso. Se você está vendo YouTube, você não está vendo Rede Globo, você não está vendo sites de notícias tradicionais, você não está vendo outras coisas. E o YouTube é uma aposta campeã nessa história. Também o Twitter, também o Facebook, também o Instagram. É lógico, aí tem um pouco de como as pessoas gostam, né? Tem pessoas que gostam mais de informações visuais, a questão da estética visual, acho que o pessoal vai mais pro Instagram. Aqui no YouTube é o pessoal mais objetivo, que gosta de ouvir principalmente. A maior parte dos meus vídeos, embora eu mostre a notícia aqui, mostre as coisas aqui, eu sei que a maior parte do meu público ouve apenas eu falar, não vê eu falar aqui, né? Porque tá fazendo outra coisa, tá arrumando a casa, tá fazendo alguma coisa, tá guiando o carro, não sei o que lá. Enfim, o público mudou, né? Essas empresas todas têm que diminuir. O que a Disney está fazendo é o correto. É o que a Rede Globo está fazendo aqui no Brasil também. Eu falo para vocês, a Rede Globo, embora eu tenha discordâncias no ponto de vista político com ela, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de organização, eu acho que eles estão certíssimos. O que eles estão fazendo é isso mesmo, tem que cortar na carne mesmo, cortar muito, porque eles estão competindo agora com uma produção muito mais barata, uma forma muito mais barata de fazer conteúdo. É lógico, o meu caso é um caso extremo, porque a minha estrutura aqui é extremamente barata, né? É praticamente zero. Mas você tem aí todo um patamar de custos aqui muito baixos que você pode produzir conteúdo que chama a atenção das pessoas. E com isso a Rede Globo meio que fica isolada nessa história. A Rede Globo não tem como competir nesse local, né? Não tem como competir nessa área. Então, é a mesma coisa a Disney. A Disney está cortando essa parte, 6% de toda a área de notícias deles, né? Ou seja, não é 6% de toda a Disney não, tá, gente? A Disney tem toda a parte dos parques, tem a parte de cinema, tem a parte de um monte de coisa. Entre as várias áreas da Disney tem a área de notícias, que é a ABC News e vários outros sites ligados ali, e esse pessoal que está cortando 6%. 6% é bastante coisa, né? Uma parte grande do pessoal. E é isso mesmo que eles têm que fazer, não tem jeito, tem que diminuir o tamanho deles. É a única alternativa que eles têm para continuar viáveis, né? Aqui, Disney fecha o 538 e reorganiza o programa jornalístico, juntou um monte de jornalistas, um monte de coisas de jornalismo lá na Disney, né? Outra coisa curiosa que eles fizeram, que chamou muita atenção, é esse enredo transgênero que foi retirado de uma série animada, né? Então era uma série que não tem nada a ver com nada, mas aí tinha um dos personagens que é transgênero, né? Meio que virou padrão. Se você reparar as novelas da Globo também, sempre tem isso, sempre tem o gay, tem que ter a lésbica, tem que ter o transgênero, tem que ter não sei o que lá. Todos os casais são multirraciais, não pode ter mais casal só branco, só negro, não é tudo multirracial, não sei o que lá. É aquele negócio que, de novo, eu não tenho nada contra isso, eu acho bacana se é uma decisão do pessoal, mas fica uma insistência meio, é quase como se eles quisessem ensinar alguma coisa para você, né? E, de novo, tem problema ter personagens transgêneros nas novelas? É lógico que não, não tem problema nenhum. Mesmo em desenho, eu acho normal, existe na vida, né? As crianças vão encontrar pessoas transgêneros ao longo da vida dela, então não tem nada de errado de ter um personagem. O que eu exagero, o que eu critico é o exagero que você tem nessa coisa, né? Você tem uma insistência muito grande em algo que é uma porcentagem muito pequena da sociedade no final das contas, né? Existem pessoas transgênero na sociedade? É lógico que existem, mas a proporção é bem pequena no final das contas. Enfim, essa é a situação da Disney. A situação da Disney estão diminuindo de tamanho e estão cortando a parte da lacração. Acho que é uma coisa positiva. É o que eu falo para vocês. De novo, a Disney já enfrentou críticas e crises enormes ao longo dos muitos anos de existência delas. E até aqui conseguiu se sair dessas crises todas. É possível que consiga se sair dessa crise também, que acabe achando um negócio rentável, um negócio que tem apelo popular. Vamos torcer por isso. Eu acho que tem coisa de boa qualidade da Disney, né? Não é só lacração. Do jeito que estão indo, parece que estão indo no caminho correto.